Aviso prévio, o que é? Esta é uma das questões obrigatórias no momento em que ocorrer uma quebra de contrato de trabalho, seja por demissão ou pedido de demissão. E caso ele não seja respeitado e cumprir suas regras, a empresa pode sofrer grandes punições, independentemente do seu porte. Por isso, entenda agora o que é aviso prévio, como funciona e seus principais tipos, tudo de forma bem resumida e prática. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto, vamos abordar os seguintes pontos: aviso prévio, o que é, principais tipos, como funciona, o que acontece ao não cumpri-lo. Então vamos lá. 1. O que é aviso prévio? O aviso prévio é um procedimento utilizado no contexto das relações de trabalho, no qual uma das partes envolvidas, seja empregadores ou colaboradores, comunica antecipadamente sua intenção de rescindir o contrato de trabalho vigente. Desse modo, serve como um período de transição entre o anúncio da demissão ou do desligamento até a efetivação da saída do colaborador ou colaboradora. O aviso prévio é regulamentado pelas leis trabalhistas de cada país e pode variar em termos de duração e forma de comunicação, dependendo da legislação específica. Em geral, o aviso prévio é dado pela parte que deseja encerrar o contrato de trabalho e deve ser feito por escrito, informando a outra parte sobre a decisão da rescisão, bem como estabelecer um prazo de antecedência para a saída. O período de aviso prévio tem como objetivo permitir que ambas as partes se preparem para a transição, ou seja, durante esse período, o colaborador ou colaboradora pode ter a oportunidade de procurar um novo emprego, enquanto o empregador ou empregadora pode buscar um substituto ou substituta ou fazer os devidos ajustes na equipe. Por isso, ele é obrigatório. Desse modo, podemos dizer que o aviso prévio serve para não só como objetivo de terminar o contrato de emprego, mas também indicar o prazo para o seu término. 2. Principais tipos. Os principais tipos de aviso prévio podem variar dependendo das leis trabalhistas de cada país ou região. No geral, podemos citar aqui os tipos mais comuns. Aviso prévio trabalhado. Neste tipo de aviso prévio, o empregado continua trabalhando durante todo o período de aviso, que é determinado por lei ou pelo contrato de trabalho. O objetivo é permitir que os empregadores e colaboradores se ajustem à transição, seja para encontrar um substituto ou para que o empregado procure uma nova colocação profissional. Ao mesmo tempo, se a demissão for iniciada pela empresa, os colaboradores têm a opção de decidir se cumprirá ou não o aviso prévio. No entanto, se optar por não trabalhar durante esse período, corre o risco de ter seu salário descontado no momento da decisão. Por outro lado, se o colaborador ou colaboradora optar por cumprir o aviso prévio, terá o direito de escolher entre duas possibilidades: trabalhar 2 horas a menos por dia durante o período do aviso prévio ou não trabalhar por 7 dias consecutivos ao final do prazo. Aviso prévio indenizado. Nesse caso, o aviso prévio é cumprido por meio do pagamento de uma indenização equivalente ao período de aviso previsto em lei ou no contrato de trabalho. Dessa forma, o colaborador ou colaboradora é liberado ou liberada de cumprir efetivamente o aviso prévio, mas ainda recebe o valor correspondente ao período. No entanto, o aviso prévio indenizado possui particularidades que devem ser observadas em cada situação. Se a demissão partir da empresa, ela é responsável por indenizar o colaborador ou colaboradora com o pagamento integral do seu salário. Porém, se o desligamento ocorrer por iniciativa do colaborador ou colaboradora, e a empresa não exigir o cumprimento do aviso prévio, o colaborador poderá arcar com uma multa de rescisão equivalente a um mês de salário, que será deduzida das suas verbas rescisórias. Nesse caso, cabe à empresa decidir se irá ou não descontar essa multa, pois essa cobrança é opcional. E aviso prévio cumprido em casa. Por fim, o aviso prévio cumprido em casa não é um modelo previsto na legislação trabalhista aqui no Brasil. Esse tipo de aviso prévio ocorre quando a empresa permite que o colaborador cumpra o período determinado trabalhando remotamente, sem precisar se deslocar para o local de trabalho físico. Geralmente, esse modelo de aviso prévio é utilizado para dar às empresas um prazo maior para efetuarem o pagamento das verbas rescisórias, que ocorre após o cumprimento dos 30 dias de aviso prévio. 3. Como funciona? Quando uma das partes expressa o desejo de terminar o contrato de trabalho, comunica-se à outra parte sua intenção de encerrar a relação de emprego.
O aviso prévio é determinado de acordo com o tempo de serviço. No caso em que a empresa demite o colaborador ou colaboradora, a empresa é obrigada a manter o contrato de trabalho por 30 dias, além de um período proporcional ao tempo de serviço. Ao mesmo tempo, o colaborador ou colaboradora demitido pode ser dispensada de cumprir o aviso prévio, mas receberá o salário correspondente ao mês e ao período proporcional. E no caso do pedido de demissão, quando o colaborador ou colaboradora pede demissão, é preciso cumprir um aviso prévio de 30 dias no cargo. Nesse caso, o lado empregador tem a opção de liberar o contratado dessa obrigação e aceitar a rescisão imediata, logo após receber o pedido de demissão. Dessa maneira, o colaborador ou colaboradora não precisa trabalhar durante o aviso prévio, mas não recebe o salário referente a esse mês, apenas as outras verbas rescisórias previstas em lei, de acordo com a opção da empresa. E 4. O que acontece ao não cumpri-lo? Caso o aviso prévio não seja cumprido, podem ocorrer consequências legais, como o pagamento de indenizações ou a retenção de benefícios e verbas rescisórias. É importante verificar as leis trabalhistas e consultar um especialista para obter informações precisas sobre o aviso prévio, principalmente porque ele pode variar de acordo com a legislação do país ou região em que se aplica. Ao mesmo tempo, quando o lado empregador não concede o aviso prévio, o colaborador ou colaboradora tem o direito de receber os salários correspondentes ao período do aviso, ainda com a garantia de que esse período seja considerado como tempo de serviço. Além disso, caso o lado empregador não conceda a redução de horário ao colaborador ou colaboradora, considera-se que o aviso prévio não foi efetivamente dado, já que uma vez que o propósito dessa norma é permitir que os trabalhadores busquem um novo emprego. Sob o mesmo ponto de vista, o lado empregador tem o direito de descontar os salários correspondentes ao período em questão também. Então, caso ocorra alguma violação de algum dos lados, a justiça pode ser acionada para resolver tal questão. Viu como o aviso prévio é muito importante para todos os tipos de negócios e profissionais? Com certeza ele é um assunto muitas vezes ignorado ou até esquecido por algumas empresas e trabalhadores. Por isso é fundamental se atentar a este ponto para não ter nenhuma surpresa e conseguir se planejar e antecipar, tanto financeiramente quanto na parte administrativa em geral também. Além disso, o que falamos aqui foi um resumo sobre aviso prévio. Então, caso tenha alguma coisa que ache importante e que não falamos aqui, escreva nos comentários e compartilhe com a gente. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui, aviso prévio que é, principais tipos, como funciona, o que acontece ao não cumpri-lo. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.